algo que quase ninguém comenta sobre a perda de visão. Ela raramente acontece de repente. É um processo lento, discreto, que vai se acumulando noite após noite. Primeiro, as letras menores parecem mais cansativas. Depois, as placas ficam borradas e os faróis viram manchas desconfortáveis. A maioria acredita que isso é apenas culpa da idade, mas a ciência mostra que não é tão simples assim. Enquanto você dorme, o corpo tenta executar um trabalho silencioso de reparo nos olhos. O problema é que, para milhões de idosos, esse processo falha porque falta um combustível específico. E aqui está o detalhe que surpreende. Existe um alimento comum, presente em qualquer feira, que quando consumido antes de dormir, pode fornecer exatamente esse combustível que a visão precisa. É simples, acessível e pode começar a devolver clareza já na manhã seguinte. Não estamos falando de óculos mais grossos, de cirurgias caras ou de remédios que só aliviam sintomas. Estamos falando de algo que atua durante o sono como se fosse um engenheiro invisível trabalhando dentro da sua retina. Nos próximos minutos, você vai descobrir como esse alimento esquecido pode se tornar o gatilho para recuperar a nitidez que parecia perdida. Antes de continuar, quero te pedir uma coisa simples. Verifique se já está inscrito no canal. Aqui nós mostramos estratégias naturais que podem transformar a forma como envelhecemos. E deixe sua participação nos comentários. Se você acredita que a visão pode sim ser restaurada, escreva clareza. Mas se acha que é apenas uma consequência inevitável da idade, escreva inevitável. Quero ver de que lado você está nessa conversa. Quando falamos em perda de visão, muita gente pensa apenas na lente dos óculos ou nas cirurgias como única saída. Mas a raiz do problema vai muito além disso. Começa em algo microscópico, invisível, mas decisivo. Dentro dos olhos, cada célula da retina funciona como um pequeno sensor de luz. São elas que traduzem o mundo em imagens, cores e formas. Só que esses sensores são frágeis. Estão constantemente sendo atacados por radicais livres, pequenas partículas instáveis que agem como ferrugem corroendo uma engrenagem delicada. Com o passar dos anos, esse desgaste se acumula e a visão vai ficando mais opaca, como se houvesse uma película borrada entre você e a realidade. Agora, o detalhe que quase ninguém comenta. O corpo já possui o próprio sistema de defesa contra esse desgaste. Antioxidantes naturais, que patrulham os olhos, neutralizando esses agressores invisíveis. Só que depois dos 60, essa defesa se torna insuficiente. O organismo continua tentando, mas precisa de reforço externo. E é exatamente nesse ponto que certos alimentos entram em cena, não como remédios artificiais, mas como peças originais que se encaixam perfeitamente na maquinaria do olho humano. A cada noite, quando você fecha os olhos para descansar, esse sistema tenta consertar os danos acumulados do dia. Só que se faltar o material de reparo, o resultado é fraco, incompleto. É como tentar reconstruir uma parede sem tijolos. Ao contrário, quando você fornece os nutrientes certos, o corpo aproveita as horas de sono como uma verdadeira oficina de regeneração. O que parecia apenas uma noite comum pode, na prática, se transformar em um turno de trabalho silencioso em que sua visão começa a recuperar nitidez. E aqui está a surpresa. Esse processo pode começar em poucas horas, justamente porque os olhos estão entre os órgãos mais vascularizados do corpo. Isso significa que qualquer nutriente ingerido chega rápido, alimentando as células da retina quase de imediato. Não é coincidência que tantos relatos descrevam clareza já na manhã seguinte, após incluir determinados alimentos na rotina noturna. Isso não é milagre, é fisiologia. Os olhos não envelhecem apenas por idade, mas por falta de suprimento adequado. E quando você devolve esse combustível, a resposta pode ser mais rápida do que se imagina. É o que diferencia a visão cansada e turva de uma visão que ainda consegue se adaptar, recuperar e manter-se firme, mesmo depois dos 60, 70 ou 80 anos. E já que falamos em combustível certo, quero pedir uma coisa simples. Curta este vídeo agora. Esse gesto ajuda a espalhar essas informações para mais pessoas que estão perdendo a visão, sem saber que poderiam estar recuperando-a. É como compartilhar uma lanterna no meio da escuridão. Um detalhe que pode iluminar o caminho de muita gente. Existe um momento em que a visão começa a dar sinais de alerta que parecem inofensivos. As letras pequenas do jornal exigem mais esforço. As placas de rua ficam menos nítidas à noite. Os olhos ardem depois de algumas horas de televisão. Muita gente interpreta isso como algo normal da idade, quase um preço inevitável a se pagar. Mas a verdade é que esses sintomas são mensagens claras de que o olho está pedindo socorro e de que ainda há chance de reverter o processo. O olho humano não é apenas uma lente que capta imagens. Ele é um tecido vivo, altamente dependente de oxigênio e nutrientes para manter-se ativo.
Dentro dele, a retina funciona como um painel de milhões de células fotossensíveis. Cada uma delas precisa de energia constante para transformar luz em sinais elétricos, que depois o cérebro decodifica em imagens. Só que quando a circulação não consegue entregar esse combustível de maneira eficiente, o sistema inteiro perde potência. É como se as lâmpadas de uma casa começassem a piscar porque a fiação está fraca. Aqui entra um detalhe fascinante. Os olhos são um dos poucos órgãos que revelam quase imediatamente quando algo não vai bem no corpo. Pequenos vasos sanguíneos que irrigam a retina são tão finos que qualquer alteração metabólica, excesso de açúcar, inflamação, falta de nutrientes, aparece neles primeiro. É por isso que oftalmologistas conseguem identificar sinais precoces de doenças crônicas simplesmente observando o fundo do olho. Mas o que pouca gente percebe é que esses mesmos vasos também podem ser reparados de dentro para fora, desde que recebam a matéria-prima correta. O alimento certo atua como um desbloqueador da circulação ocular, melhorando a entrega de oxigênio e antioxidantes diretamente nas células da retina. É nesse momento que a visão pode deixar de ser um campo enevoado para voltar a ganhar clareza. Esse efeito é amplificado durante o sono. Enquanto descansamos, o corpo redireciona a energia para processos de reparação e regeneração. Se o olho recebe os nutrientes adequados antes de dormir, esse período vira uma janela estratégica. A retina passa horas absorvendo e reconstruindo suas estruturas sem a interferência da luz intensa e da fadiga visual do dia. É como oferecer uma noite de manutenção completa ao motor da visão. E é justamente essa lógica que transforma algo tão simples como o ato de comer um alimento específico antes de deitar em um gatilho poderoso para recuperar vitalidade ocular. O que parecia um desgaste inevitável se mostra, na verdade, como uma engrenagem que pode ser lubrificada, ajustada e fortalecida. O corpo não esqueceu como enxergar com clareza. Ele apenas precisa ser lembrado do caminho certo para reativar esse mecanismo, assim como os olhos precisam do combustível certo para reparar os danos durante a noite. A vida íntima também depende de nutrientes e hábitos que alimentam a vitalidade do corpo todo. É por isso que escrevi o livro digital Redescobrindo a Intimidade, Sexualidade Saudável após os 60 anos. Nele, você vai encontrar orientações práticas para reacender o desejo, fortalecer a confiança e transformar o relacionamento em uma fonte de prazer e cumplicidade. É como oferecer aos seus olhos uma nova clareza, só que, desta vez, para a sua vida amorosa. O link está no primeiro comentário fixado. Clique e descubra como escolhas simples podem renovar não só a sua visão, mas também a sua intimidade. Quando pensamos em perda de visão, a maioria acredita que o problema está apenas nos olhos, mas a realidade é que o que enxergamos depende tanto da saúde ocular quanto da rede invisível que sustenta o funcionamento do corpo inteiro. A visão é apenas a ponta de um sistema complexo, que vai da circulação sanguínea até o equilíbrio de nutrientes que alimentam cada célula. Os olhos, por exemplo, não possuem reservas próprias significativas de energia. Eles dependem de um fluxo constante de oxigênio e glicose trazidos pelo sangue. Quando esse fluxo diminui, a primeira consequência é a visão turva ao entardecer, a dificuldade em ajustar o foco em ambientes de pouca luz e até aquela sensação de areia nos olhos. São pequenos sinais de que o combustível não está chegando na intensidade necessária. Outro ponto crucial é a presença de radicais livres. Essas moléculas instáveis se formam o tempo todo em processos naturais, mas se multiplicam em excesso quando há má alimentação, estresse e envelhecimento. No olho, elas atacam a mácula, a região central da retina responsável pela visão nítida. O resultado é um desgaste microscópico que, com o tempo, se acumula até virar degeneração macular, um dos principais vilões da perda de visão após os 60. A boa notícia é que o corpo tem armas naturais para neutralizar esse processo. São os antioxidantes, substâncias capazes de apagar os radicais livres antes que eles causem estragos irreversíveis. O detalhe é que não basta tê-los circulando pelo corpo. Eles precisam estar disponíveis no momento certo, principalmente à noite, quando os olhos entram em modo de reparo. É nesse horário que a retina trabalha silenciosamente para recuperar as células desgastadas pelo esforço do dia. É aqui que a escolha alimentar faz toda a diferença. Um simples alimento consumido no período noturno pode fornecer exatamente os antioxidantes, minerais e vitaminas que alimentam a retina durante o sono profundo. É como se, em vez de enfrentar a ferrugem com as mãos vazias, você entregasse às células as ferramentas certas para restaurar sua estrutura. O mais fascinante é que esse processo não é abstrato nem distante. Ele já começa a acontecer na mesma noite em que o nutriente é consumido, porque a circulação leva rapidamente os compostos ativos até a corrente sanguínea ocular. O que parecia um caminho sem volta, a visão que se apaga,
transforma-se em um processo reversível que pode ser estimulado noite após noite. E é exatamente nesse ponto que a ciência moderna confirma algo que culturas tradicionais sempre intuíam. Certos alimentos não apenas nutrem, mas funcionam como gatilhos de reparação. O olho, quando recebe o sinal correto, responde de forma surpreendente, reforçando a ideia de que o declínio da visão não é um destino fixo, mas um estado que pode ser modulado pelas escolhas certas. Existe um detalhe que poucos percebem sobre os olhos. Eles são os únicos órgãos do corpo onde é possível observar diretamente os vasos sanguíneos em funcionamento. Um simples exame de fundo de olho mostra artérias e veias, minúsculas, pulsando e levando nutrientes em tempo real. Essa característica única transforma os olhos em uma espécie de janela para a saúde geral do corpo. Quando esses vasos começam a se desgastar, a visão é a primeira a denunciar. O curioso é que esse desgaste não se dá de forma brusca. Ele acontece como uma lenta infiltração. Pequenas placas de gordura se acumulam nas paredes, a circulação perde fluidez e o oxigênio chega em doses cada vez menor. O resultado aparece como visão borrada ao final do dia, maior sensibilidade à luz e até manchas escuras que piscam diante dos olhos. O que a maioria trata como um incômodo passageiro, na verdade, é o prenúncio de que as engrenagens da visão estão precisando de reparo urgente. E aqui entra um aspecto ainda mais fascinante. Os olhos não apenas recebem nutrientes pelo sangue, eles também exigem compostos específicos que atuam como filtros internos. A luz azul das telas, os raios ultravioleta do sol e até a iluminação artificial à noite sobrecarregam as células da retina. Sem proteção, esses estímulos funcionam como lâminas microscópicas, cortando lentamente a nitidez da visão. É por isso que tantas pessoas relatam um cansaço ocular desproporcional ao esforço feito. A ciência tem mostrado que o segredo não está em descansar mais os olhos, mas em oferecer a eles os blocos de construção certos para se reparar durante o sono. É nesse momento que os fotorreceptores, desgastados pela claridade e pelo esforço do dia, tentam reconstruir sua membrana delicada. Para que isso aconteça, eles precisam de antioxidantes específicos, vitaminas lipossolúveis e minerais que não estão disponíveis em qualquer alimento. Sem eles, a reconstrução acontece de forma incompleta, como uma parede que recebe argamassa de mais e cimento de menos. No dia seguinte, ela já está cheia de fissuras. O impacto disso é direto na rotina. Um idoso que acorda com os olhos ressecados, que precisa forçar a leitura do jornal ou que evita dirigir à noite, não está apenas convivendo com o desconforto. Ele está experimentando o efeito acumulado da falta desses nutrientes reparadores. O mais impressionante é que estudos recentes comprovam que, ao repor esses elementos de forma simples e natural, a melhora da visão pode ser percebida em poucas horas, justamente porque os olhos são extremamente sensíveis às mudanças na circulação e na oferta de nutrientes. Esse detalhe muda completamente a forma de enxergar o problema. Não se trata apenas de frear o avanço da perda visual, mas de ativar um processo que já existe no corpo, mas estava travado pela ausência do combustível correto. E é exatamente aqui que entra o alimento-chave, capaz de atuar como uma espécie de interruptor biológico, ligando o ciclo natural de regeneração ocular que a maioria desconhece. Depois de entender como os olhos perdem clareza noite após noite, surge a pergunta inevitável: existe mesmo um alimento tão simples que pode mudar esse processo? A resposta pode surpreender. Não está em laboratórios caros, nem em fórmulas secretas, mas em algo que provavelmente você já viu dezenas de vezes, às vezes até ignorou no fundo da geladeira. A cenoura. Esse laranja intenso esconde uma chave biológica poderosa, o beta-caroteno, que o corpo transforma em vitamina A. É justamente essa vitamina que alimenta os bastonetes, as células da retina responsáveis por enxergar no escuro. Sem ela, dirigir à noite vira um desafio. As letras parecem desaparecer e a visão vai se apagando como uma lâmpada fraca. Estudos mostram que populações com deficiência de vitamina A sofrem taxas altíssimas de cegueira evitável. E quando esse nutriente é reintroduzido, a capacidade de visão noturna volta em poucas semanas. Isso significa que não é milagre, é fisiologia pura. Quando a retina recebe o combustível certo, ela responde. Mas a cenoura vai além. Ela carrega luteína e zeaxantina, antioxidantes que se acumulam na mácula, criando um filtro natural contra a luz azul das telas e os raios ultravioleta do sol. É como se cada porção fosse uma camada extra de proteção, blindando as estruturas mais delicadas dos olhos. O detalhe mais fascinante é o horário. Consumida à noite, a cenoura entrega seus nutrientes exatamente no momento em que os olhos estão em modo de reparação. É como abastecer uma oficina com as peças certas, antes do turno de trabalho começar. O resultado? Em poucas horas, durante o sono, a retina começa a recuperar fôlego, e muitos relatam clareza já. Na manhã seguinte,
O que parecia um simples vegetal, na verdade, é um dos mais poderosos aliados contra o desgaste ocular. Não porque seja mágico, mas porque conversa com a lógica natural do corpo. É ciência antiga, confirmada pela medicina moderna. A esta altura, a lógica fica clara. Não é a idade em si que rouba a visão, mas a soma de pequenas carências que se acumulam noite após noite. O corpo não deixa de ter a capacidade de reparar, apenas carece das ferramentas corretas. E é nesse ponto que a cenoura deixa de ser apenas um acompanhamento no prato e se revela como um instrumento de reconstrução visual. Quando consumida de forma consistente, especialmente antes do sono, ela atua como um engenheiro silencioso que reorganiza a retina. O beta-caroteno restaura a capacidade de captar a luz, a luteína e a zeaxantina blindam contra o desgaste das telas e da iluminação artificial. E os antioxidantes reduzem a inflamação microscópica, que sabota a nitidez. O resultado não aparece em um estalo, mas no acúmulo. Dias se transformam em semanas, e a visão, que parecia condenada ao declínio, começa a dar sinais de resistência. Relatos de pessoas que adotaram esse hábito mostram padrões semelhantes: menor dificuldade para enxergar à noite, redução do cansaço ocular depois de horas de leitura e até um alívio na sensação de olhos secos ao acordar. É como se a cada noite os olhos ganhassem um reforço invisível, pronto para enfrentar mais um dia com clareza. A grande virada de perspectiva está aqui. Enquanto muitos acreditam que apenas cirurgias caras, óculos mais grossos ou colírios paliativos podem salvar a visão, a ciência mostra que um alimento simples pode se tornar parte da estratégia de preservação mais poderosa. A cenoura não é mágica, mas é o gatilho natural que o corpo reconhece e utiliza de maneira extremamente eficiente. Agora, o que você faz com essa informação é escolha sua. Pode deixá-la passar, como tantos já deixaram, ou pode agir e experimentar a transformação no dia a dia. Se a visão é a janela para o mundo, cada cuidado com ela é também um cuidado com a sua autonomia, com a sua independência e com a sua qualidade de vida. E já que você chegou até aqui, quero te convidar a continuar essa jornada comigo. Inscreva-se agora no canal, porque cada novo vídeo traz estratégias práticas e baseadas em ciência para devolver força e vitalidade ao corpo. Curta este vídeo. Esse gesto simples ajuda a levar esse conhecimento para mais pessoas que precisam proteger a saúde dos olhos. E não pare por aqui. Assista também aos outros vídeos do canal, onde revelamos hábitos e alimentos que podem transformar não apenas a visão, mas a saúde como um todo. Eu me despeço por hoje deixando um lembrete direto. A sua visão não é um destino selado pelo tempo. Ela pode ser cuidada, fortalecida e renovada. E tudo começa com escolhas simples, como a de colocar a cenoura na sua refeição desta noite. Até o próximo vídeo.